É interessante a gente perceber aí que existem muitas conversas assim, o Brasil está melhorando, o Brasil está piorando, o desemprego caiu, não é bem assim, a indústria está melhor, não, a indústria está pior, os estrangeiros estão investindo mais, não estão investindo menos, não, eles só saíram porque os juros lá nos Estados Unidos estão muito alto, não, só teve coisa negativa aqui porque lá no Dragão do Oriente deu uma bambeada. Então muita informação assim desencontrada, mas uma informação muito estranha que saiu agora no último dia 30, só que como é muito comum esse tipo de informação não ganha tanto destaque, né? O Brasil ali, ele teve um enorme déficit no mês de julho e na verdade foi um dos piores déficits da história. Isso porque simplesmente eles registraram um déficit primário de 35,9 bilhões no mês 7. No mesmo período do ano anterior, aí eu pergunto para você acha que em julho de 2022, no ano passado, também teve déficit? Foi um déficit de 30 bilhões, 35, 40, foi maior, foi menor? Teve nada. Foi um superávit de 19,7 bilhões, já ajustados pelo IPCA, ou seja, a taxa de inflação, ok? Isso aí foi assim um negócio estranhíssimo que aconteceu. O que será que aconteceu? Que história é essa aí das contas públicas tendo esse resultado todo aí estranhíssimo? O resultado ele foi o segundo pior da série histórica para o mês de julho. Ou seja, desde que é monitorado isso, nunca se teve um déficit tão grande nas contas públicas para o mês de julho. Esse foi o segundo pior, tá? Só perdendo para julho de 2020, quando o déficit foi de 109,6 bilhões, já ajustado pelo IPCA. Só que é claro que em julho de 2020 estava acontecendo um negócio que acontece de 100 em 100 anos no mundo, uma crise sanitária global, fez com que a gestão da época tivesse que aumentar muito os gastos para poder saldar toda a infraestrutura para dar conta do que estava acontecendo, tá? Essa informação ela foi divulgada pelo Tesouro Nacional no seu relatório que saiu na última quarta-feira, dia 30, né? E a gente realmente olha assim um gráfico preocupante, né? Porque é um gráfico que ele vem descendo vertiginosamente, né? Uma descida muito acentuada. Agora, o que significa esse déficit primário? O déficit primário ele é formado pelas receitas na forma de arrecadação de impostos contra as despesas, tá? Não contabiliza o pagamento com os juros da dívida, senão o negócio ainda ia ficar pior ainda. Agora, como será que fica se a gente olha como é que ficaram as contas públicas de janeiro até julho, do mês 1 ao mês 7? Do mês 1 ao mês 7, o déficit foi de 77 bilhões, já ajustado pelo IPCA, que é a inflação, né? Isso corresponde a 1,3% do Produto Interno Bruto Nacional. Em 12 meses, se você pega de hoje, 12 meses para trás, as contas tiveram um déficit também de 97 bilhões, que corresponde a 0,95% do PIB para o período. Do acumulado, ou no acumulado, melhor dizendo, de janeiro a julho de 2022, havia sido registrado um superávit de 78,8% no ano passado, tá? Então você pega assim, janeiro a julho do ano passado, saldo positivo 78,8. Quando você pega janeiro a julho, saldo negativo de 77 bilhões neste ano de 2023, tá? Esse resultado das contas públicas de julho, ele foi pior que a mediana das pesquisas que estavam sendo feitas, tá? Porque a própria pasta da Fazenda estimava um déficit de 6 bilhões. Olha a diferença. Em vez de 6 bilhões, o déficit foi de 35,9 bilhões. Impressionante, né? E quando você olha, né, quais são as explicações, né? Por que aconteceu isso? O que fez nesse ano, mês de julho, ficar com uma despesa, né, ou um prejuízo tão grande nas contas públicas, né, quando você vê arrecadação e despesa? O que significa isso? Um país gastando mais do que recebe. Você sabe que uma família que gasta mais do que recebe, daqui a pouco o cara está pegando empréstimo, está pagando juros, está usando cheque especial, está todo enrolado e o negócio vai ficando estranho, tá? Quais são as explicações que oficialmente estão dando para isso? Dizendo que essa forte queda na receita, né, se deve a um fator pontual.
por causa das receitas com petróleo em 2022. Já para o próximo semestre, eles estão dizendo que a expectativa é um efeito muito positivo, porque vai haver uma reoneração de combustíveis. Olha só que coisa estranha, né? Eles estão falando, não, isso aí vai melhorar, sabe por quê? Ano passado, decidiram diminuir os impostos. Aí você fala, peraí, mas diminui os impostos? Mas aí diminui os impostos, arrecada menos, né? Não era para acontecer isso? Não. Geralmente acontece uma coisa muito curiosa. Muitas vezes, quando o Estado decide reduzir os impostos, em vez dele arrecadar menos, ele acaba arrecadando mais. Sabe por quê? Porque isso torna os preços mais baratos e estimula o comércio. Olha que cálculo interessante. Não poderia ser feito sempre assim, na medida do possível, sem prejudicar o orçamento? Seria maravilhoso, né? Mas não. O que eles estão otimistas é que não, isso vai melhorar, porque a gente vai voltar a cobrar os impostos dos combustíveis. Mas peraí, vocês podem até arrecadar mais, já que os combustíveis estarão mais altos. Mas e a qualidade de vida das pessoas? E o custo de vida? E a inflação? E o descontentamento das pessoas? E a popularidade da atual gestão? É um negócio muito doido esse cálculo, porque não é um cálculo que gera um otimismo. As contas vão ficar melhores. As contas vão ficar melhores em virtude de um prejuízo da qualidade de vida, do poder aquisitivo das pessoas? Será que vale a pena? Será que isso é realmente um dado positivo? Agora, o Tesouro está estimando que o Brasil vai terminar 2023 com déficit em torno de 1% do nosso produto interno bruto. Vamos ver como é que vai ficar, porque dentro desse arcabouço fiscal, dentro do orçamento que eles estão mandando ao Congresso para o ano de 2024, o Congresso vai precisar aprovar esse orçamento, a gente sabe que ainda tem muita ponta solta ali, precisamos analisar tudo com muitíssima calma para ver como é que essa estranhíssima história vai terminar. E aí a pergunta que fica é, você acha que a gente consegue ter o ano que vem sem déficit ou o negócio ainda vai ficar estranho como está? Será que o cenário internacional, talvez se prejudicando, pode atrapalhar muito? A situação de uma possível recessão nos Estados Unidos pode nos atrapalhar aqui? A situação lá no Dragão do Oriente, vários problemas com dados, o mercado interno deles não tão aquecido, isso atrapalhando as importações que eles fazem, ou seja, prejudicando as nossas exportações, uma vez que o Dragão do Oriente é o país com quem nós temos o maior fluxo comercial, perdendo para os Estados Unidos, depois para os argentinos. Lembrando que possibilidade de recessão nos Estados Unidos, possibilidade de encrenca também lá no Dragão, uma encrenca generalizada na Argentina, nossos 3 maiores parceiros comerciais comprando menos, atrapalha muito a gente por aqui. O que será que vai acontecer? Será que a gente contorna isso tudo ou ainda tem problema pela frente? Eu acho que a gente pode ter problema porque o cenário está muito estranho internacionalmente, isso pode atrapalhar legal. E você, o que você acha? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom.